Paz do Senhor, amados irmãos do Distrito Camaquã, saudade dos nossos queridos. Estamos já há bastante tempo separados fisicamente, sem contato dentro do nosso templo, né, irmãos? Mas estamos firmes todos no Senhor. Me alegro quando escuto notícias dos irmãos. Quero aqui também agradecer as orações dos irmãos pela minha família, pelo meu sogro. E dizer que nós continuamos contando com as orações dos irmãos para que o Senhor cumpra a vontade dele na vida do irmão José Duarte. Nessa noite quero trazer uma palavra aos irmãos que Deus tem colocado no meu coração e eu quero repartir ela com todos vocês. A palavra de Deus que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, vamos ler o versículo 5 e depois nós vamos comentando em alguns versículos a palavra de Deus na Epístola aos Colossenses. Diz assim a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, do versículo 5. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Versículo 6. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Colossos. A carta aos Colossenses é uma carta riquíssima. Ela é uma carta que se aproxima muito e está muito ligada com a carta aos Efésios, que nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical. E ela fala muito da pessoa de Cristo. A Epístola aos Colossenses fala muito da pessoa de Cristo como cabeça. Como aquele que dirige a nossa vida, aquele que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre algumas atitudes que nós precisamos ter, o nosso comportamento nesses dias em que estamos vivendo e a importância de nós estarmos alicerçados em Cristo, a importância de nós termos Cristo como cabeça da igreja. Paulo ele escreve à igreja de Colossos, nesse versículo que nós lemos, onde ele fala justamente algo que parece que muito parecido com o que nós estamos vivendo. Paulo ele não estava na cidade de Colosso e ele escreve essa carta dizendo que apesar de eu estar fisicamente distante de vós, Paulo dizia que ele estava com eles em espírito. E nós sabemos que nós, como igreja, Deus tem nos dado um só coração, uma só fé, um só amor, um só Espírito, para que juntos nós venhamos a constituir o corpo de Cristo, a igreja de Cristo aqui na terra, como seus seguidores, como seus servos, como sua noiva, como aqueles que cumprem a vontade do Pai, como aqueles que representam Cristo, que são o corpo dele agindo e interagindo aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. O que Paulo diz é que ele se sentia feliz porque os cristãos de Colossos, eles estavam vivendo em plena ordem e que eles tinham a fé alicerçada em Cristo e que esta fé, ela estava firme em Cristo. E como é importante que nós venhamos a entender que nesses dias que o autor e consumador da nossa fé é Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não existe nenhum outro fundamento, não existe nenhuma outra razão, não existe nenhum outro alicerce para a nossa vida. Não existe nada que possa dar sustentação à nossa vida como cristãos do que a maravilhosa pessoa de Cristo Jesus.
Não foi, a Bíblia diz que não foi pelo sangue de bodes, de touros, de nenhum animal, mas foi pelo precioso sangue de Cristo que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E agora vivemos uma nova vida. O apóstolo Paulo, ele diz que a vida que agora ele vive, ele não vive mais na sua própria vida, mas ele vive agora na vida do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que tem nos amado, que tem nos escolhido, que tem nos chamado. Paulo, então, ele segue falando e orientando a igreja de Colossos para que venha a ter uma vida alicerçada, como eu disse, no Senhor. E o versículo 6 diz que dessa mesma forma como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Nós vivemos tempos em que muito do evangelho, da religiosidade, melhor dizendo, que se vive é baseada num sistema de domínio daqueles que têm autoridade e de medo por ser um pecador e assim estar condenado a uma vida eterna no inferno. As nossas igrejas, elas têm muitas pessoas que frequentam e que seguem, que não tiveram ainda um encontro real e verdadeiro com Cristo. Estão ali porque, como já disse em outras ocasiões, são simpatizantes do Evangelho, se sentem bem, tem uma energia boa na igreja, ali todo mundo é bem, às vezes, e estão ali por causa disso. Outros estão ali porque alçaram ou alcançaram um status dentro da igreja através de um cargo, através de um título, através de uma posição, através de uma influência sobre um grupo. Outros estão ali, como eu disse, por medo da eternidade. Sabem que Deus é justo, mas não têm intimidade e estão ali obedecendo pura e simplesmente, tentando obedecer pura e simplesmente por medo, e não por gratidão, e não por entender e compreender o amor pelo qual e com o qual foram alcançados através do sacrifício de Cristo ali na cruz por nós. Por isso que Paulo diz que da mesma forma como vocês receberam a Cristo, como nós recebemos a Cristo? Às vezes nós olhamos para Cristo como aquele que perdoa os nossos pecados somente, e de fato ele perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz que nós andávamos mortos em delitos e pecados. Nós não tínhamos esperança nenhuma, mas ele nos resgatou com seu sangue. E às vezes nós limitamos o evangelho, nós limitamos a nossa vida apenas ao fato de que nós somos salvos do pecado, salvos de uma condenação eterna. Mas a vida cristã é muito, muito, muito mais do que isso. A carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, ela fala que, no versículo 9, que somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. É somente em Cristo que nós conseguimos alcançar a estatura de varão perfeito. Nós precisamos sair dessa vã maneira de viver que nós temos muitas vezes, inclusive dentro da igreja, onde nós nos satisfazemos a uma vida de rotina, onde a nossa religiosidade, a nossa vida cristã é permeada somente pela questão do pecado. Mas Cristo nos chamou para que nós tenhamos uma vida plena. A Bíblia diz que o mistério de Deus, ele está em Cristo e ele é revelado em Cristo. E que mistério é esse? É que nós agora, como noiva de Cristo, venhamos a viver a sua vida. Como corpo de Cristo, venhamos viver a vida que ele tem para nós. Aleluia! Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha o que Paulo diz, tende muito cuidado, versículo 8, para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Quantas vezes nós temos
baseado a nossa religiosidade naquilo que homens pensam, naquilo que instituições colocam sobre os nossos ombros e nos preocupamos em seguir rituais, em seguir ordenanças humanas e deixamos de lado a palavra de Deus e deixamos de lado a intimidade com Cristo e deixamos de lado Cristo como modelo a ser seguido, Cristo como padrão de vida para nós. Nos agarramos a tantos costumes. Paulo segue falando que não toques, não manuseies, não isso, não aquilo. E nós nos prendemos a isso e viramos escravos de uma religiosidade morta, de uma vida cristã morna. E não vivemos a plenitude da vida de Cristo em nós. Aleluia. É somente em Cristo que habita toda a plenitude de Deus. E quando Paulo diz que somente em Cristo habita corporalmente, é porque e se nós somos o corpo de Cristo, essa plenitude precisa agora habitar em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisa estar presente em nós. Se não há plenitude de Deus em nós, não há vida plena. E se não há vida plena, o propósito de Cristo não se cumpre em nós. Porque eu volto a dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 10 diz que, assim como em Cristo vocês estão aperfeiçoados. Em quem nós estamos aperfeiçoados? Em Cristo. Mas como eu serei um perfeito se eu não estou em Cristo? Se a minha vida, o meu relacionamento com Deus não se baseia no padrão cristocêntrico, no padrão de Cristo, e se baseia num padrão de regras, de ordenanças estabelecidas por homens, que muitas vezes pensam apenas no seu próprio prazer, no domínio que tem sobre uma sociedade, sobre um grupo, sobre uma instituição. Mas Cristo veio para que nós tenhamos Ele como padrão. Ele que pagou o preço pelos nossos pecados, Ele que deu a sua vida, Ele que fez e que instituiu a igreja, seu corpo. Se nós não tivermos Cristo como centro da nossa fé, se nós não tivermos Cristo como padrão da nossa vida, somos homens miseráveis. Paulo disse que se o evangelho que ele pregava e aquilo que ele trazia àqueles a quem ele ensinava a palavra de Deus, se não tivesse surtido o efeito, teria sido vão o seu esforço. Louvado seja o nome do Senhor. Segue o versículo 10 dizendo que Cristo é o cabeça de todo poder e autoridade. Então Cristo ele precisa ser e ter sobre a nossa vida poder e autoridade. Autoridade no sentido de que o que ele ordena, o que ele estabelece, o que ele preparou para nós é o que é seguido. Poder no sentido de que as nossas decisões e que a nossa vida, a nossa maneira de agir está debaixo da permissão, da liberação, da orientação, da direção dele como cabeça. Não adianta eu dizer que Cristo é o cabeça e me posicionar como alguns dizem, o marido é o cabeça do lar, mas a mulher é o pescoço. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Queremos direcionar para onde a nossa vida deve ir, para onde Deus tem que nos levar. E não é isso. Ele é o cabeça, com todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Aleluia. O versículo 11 segue dizendo que nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Quando eu digo que a nossa vida cristã, muitas vezes, ela está voltada somente nessa questão de pecado, não é no sentido que nós não vamos falar disso. Precisamos mostrar para o homem e apontar que sim, ele é pecador. Mas nós precisamos entender que existe algo além do pecado. Se
Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, Cristo morreu para nos limpar dos nossos pecados, Cristo morreu para que nós não voltássemos a viver uma vida de pecado, mas para que a graça agora possa sim então se manifestar na nossa vida e nós venhamos a viver uma vida plena. Se a circuncisão exige corte, e se exige corte, é extirpado aquilo do corpo. É assim que é feita a circuncisão, ao extirpar o prepúcio do homem. Quando nós somos circuncidados em Cristo, como diz o despojar da carne pecaminosa, é tirado, é cortado. Então agora o pecado ele não deve mais fazer parte da nossa vida. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Só que nós vivemos em uma cultura em que nós estamos sempre preocupados por conta do pecado. E não conseguimos passar para um passo adiante, para um andar com Deus adiante, onde o pecado foi vencido. O último inimigo a ser vencido é a morte, mas o pecado foi vencido na cruz por Cristo. Aleluia! E o que existe para nós agora? Preocupação com o pecado? Não! Ele não faz mais parte da nossa vida. Embora estejamos ainda na natureza humana, sujeitos a este pecado, quando não estamos vigiando, quando não estamos alimentando o nosso espírito com as coisas de Deus. Mas não precisamos mais, no sentido de vivermos debaixo desta tensão. Podemos agora viver a plenitude de Cristo em nós. Não mais dominados pelo temor, não mais dominados pelo castigo, mas dominados agora pela ação da palavra em nós, que nos vivifica, que nos fortalece, que nos faz crescer, que nos faz chegar à estatura de varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 12 diz que isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros, vocês estavam mortos, sim, essa era a nossa condição. Nós não esquecemos disso. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, justamente porque, como diz o versículo 3, por causa da incircuncisão da nossa carne. Ainda não havia sido cortado através do sacrifício de Jesus, aceito por nós como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas a Bíblia diz então que ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que ele cancela o escrito de dívida. Havia uma condenação, havia uma dívida que foi paga por Cristo ali na cruz, para que nós não vivamos mais preocupados. Quando nós devemos para alguém, quando nós temos uma dívida e passa-se o tempo e nós não conseguimos pagar aquela dívida, nós começamos a ser consumidos pela preocupação, pela angústia, pela ansiedade e começamos às vezes até tomarmos decisões erradas, equivocadas, sem pensar, porque queremos nos livrar daquela dívida de qualquer maneira e às vezes adquirimos outras dívidas para cobrir aquela primeira dívida. Mas quando nós entendemos que ele nos deu vida e perdoou os nossos pecados, que ele cancelou essa escrita de dívida que consistia em ordenanças e elas nos eram contrárias. Louvado seja o nome do Senhor. Ordenanças que nos eram contrárias, que nos forçavam a viver uma escravidão. Por quê? Porque éramos devedores. Mas Cristo, louvado seja o nome do Senhor, desce dos céus, se oferece como cordeiro imaculado, sem pecado, se oferece no nosso lugar, é sacrificado e remove completamente esta escrita de dívida, pregando, aleluia, esta dívida, essa escrita de dívida na cruz, anulando ela, pagando ela. Então, se eu não tenho mais dívida, aleluia, eu vivo a plenitude de Cristo. Quando nós pagamos a nossa dívida,
Nós dizemos que agora eu posso dormir tranquilo, agora eu posso deitar a cabeça no travesseiro, porque ninguém pode me cobrar, a dívida foi paga. Será que nós estamos vivendo espiritualmente dessa maneira? Será que nós conseguimos agora viver e enxergar Cristo? Ou nós estamos ainda olhando para o pecado? Nós estamos ainda olhando para a nossa natureza pecaminosa e supervalorizando ela. Deus já não nos olha mais assim. Deus nos olha através do sacrifício de Jesus. Quando eu começo a olhar só para a minha natureza pecaminosa, eu não olho para o autor e consumador da minha fé. Eu não olho para o propósito de Cristo da minha vida. Eu não olho para o plano eterno que Ele tem para conosco como igreja e não faço a vontade dEle. Porque eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu não tenho condições. É claro que eu preciso reconhecer que não sou nada sem Deus, mas eu preciso entender que o sacrifício dele, sim, é suficiente. E viver debaixo dessa realidade. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que diz que após ele pregar essa dívida na cruz, ele despoja totalmente as autoridades e os poderes malignos e faz deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Jesus expõe Satanás, as potestades, a vergonha da cruz. Eles é que foram envergonhados na cruz. Por quê? Porque através do sacrifício de Jesus o pecado não tem mais domínio sobre nós. A vergonha não está mais em nós. Cristo carregou esta vergonha e ao carregar ela, ele agora expõe as potestades e os principados a esta vergonha. Torna eles um espetáculo público no sentido que ele triunfou sobre eles na cruz, mostrando e despojando eles da autoridade, porque a autoridade, como nós lemos, ela está em Cristo, poder e autoridade. O pecado não terá domínio sobre vós, não tem autoridade, não tem poder, foram despojados na cruz de Cristo. E é debaixo dessa nova realidade que nós vivemos agora, amados irmãos. Você já parou para pensar? Se você está vivendo debaixo dessa realidade, não fui eu, foi o Cristo Jesus amado, o meu Salvador, o teu Salvador, que tirou essa autoridade das mãos do diabo, que tirou essa autoridade das potestades dos principados, para que eu e você tenhamos vida. Mas nós continuamos vivendo a cultura do pecado debaixo deste peso, deste fardo que já foi tirado. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu fardo é leve, é suave. Oh, aleluia! Mas nós insistimos em vestir este jugo do pecado. E não conseguimos andar, não conseguimos avançar, não conseguimos crescer, não conseguimos nos desenvolver como verdadeiros cristãos. Aleluia! Vamos pular para o versículo 19, para o versículo 20. O versículo 17, 18 em diante, do 16 até o 19, ele fala de pessoas que tentam nos dominar justamente por costumes que nos levam a uma vida de pecado e de medo e de domínio através de ordenanças humanas, através de costumes e que se fundamentam em um fingir humildade e um fingir uma religiosidade. Deus não nos chamou para ser religiosos. Deus não nos chamou para ser crentes. Deus nos chamou para ser cristãos. Deus nos chamou para ser parecidos com Cristo, para sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Deus nos chamou para sermos o corpo de Cristo. Vocês se dão conta disso? O propósito que estava escondido em Cristo é que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso padrão. E é dessa forma que nós precisamos viver. Quem pensa dessa maneira, olha o que Paulo diz, trata-se de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido pelos seus ligamentos e juntas efetua o crescimento concedido por Deus. Quem
vive dessa maneira, escravizado por isso, escravizado pela cultura do pecado, não está unido à cabeça. Ele acha que é corpo. Ele até vai na igreja física, ele até lê a palavra, ele até tem um título dentro da hierarquia da igreja, ele até acha que faz alguma coisa, mas ele não tem vida plena, ele não está ligado à cabeça, ele não vive por Cristo, para Cristo e em Cristo. Cristo é em nós a esperança da glória. Cristo é tudo em todos. Cristo é a plenitude. Aleluia! Se Cristo não estiver em nós e nós não estivermos em Cristo, não há vida cristã. Há religiosidade, há costume, há domínio, há escravidão. Aleluia! Mas quando nós vivemos a plenitude de Cristo, nós entendemos que nós morremos para as tradições humanas e para a falsa religiosidade deste mundo. Nós não nos sujeitamos mais a esses valores. Nós nos sujeitamos à vontade de Cristo. Olha o que diz, são ensinos meramente humanos, e esses regulamentos eles têm de fato uma aparência de sabedoria, uma pretensa religiosidade, diz o versículo 23, uma falsa humildade e uma rígida disciplina para o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Aleluia! Cristo nos chama não para sermos dominados, Cristo nos chama para sermos o seu corpo. Quando eu não vivo mais debaixo do domínio do pecado, quando eu entendo o tamanho do amor de Deus, eu não me preocupo com o pecado, mas eu me preocupo em satisfazer a Deus. A preocupação muda. Automaticamente eu não peco mais, porque a minha preocupação não está em não pecar, a minha preocupação está em agradar aquele que me salvou. A Bíblia fala, Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, que nós não ferimos o nosso corpo porque nós nos amamos. Se eu sou o corpo de Cristo, eu só vou fazer aquilo que agrada a Cristo. Aleluia! Eu só vou fazer aquilo que é a vontade dele. Eu não vou ser dominado pelo sentimento pecaminoso, pelo contrário, eu vou conseguir refrear as paixões da carne, mas a falsa religiosidade só me faz lutar todos os dias contra o pecado e nunca vencer, porque a minha luta é contra carne, sangue, e não é isso. Não é contra carne e sangue a nossa luta. A nossa luta é contra as hostes e potestades, que já foram despojadas por Cristo ali na cruz. E, amados irmãos, vivamos agora uma vida plena em Cristo, preocupados em agradá-lo, preocupados em ser o seu corpo de fato. Não peque, mas não se preocupe apenas em não pecar. Se preocupe em fazer a vontade daquele que te chamou. Procure agradar aquele que te arregimentou. Procure agradar aquele que derramou o seu precioso sangue ali na cruz, para que nós fôssemos salvos e vivêssemos a vida plena que ele tem para nós. Cristo ele veio não apenas salvar-nos. Cristo veio para nos garantir uma vida eterna, uma vida plena com Deus, nele, por ele e para ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos a vida plena em Cristo. Um grande abraço. Fique com Deus, fique firme. Permaneça na vida plena que ele tem para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.